até o negócio sair brilhando na primeira vez. E tem outra coisa, se você ficar colocando muita coisa assim para você fazer, tem que ser muito perfeito. Às vezes você vai, puta, mas é muito difícil, aí acaba abandonando a ideia. Você quer fazer a coisa muito perfeita, vai colocando muita coisa e acaba desencanando. Pô, não. Você vê que os padrões, eles meio que se relacionam, né? Então quando eu falei pra você, simplesmente faça, eu tava falando isso também. Você não sabe por onde começar, é tanta coisa, é muito grande, começa por algum lugar. Tem a ver com passo a passo. Tem a ver com passo a passo. Tá? A grande personalidade. Esse é um outro padrão que, por acaso, ele também deu certo. Na verdade, a gente usou ele, mas sem querer a gente usou ele, que é o padrão da grande personalidade. Então, quando a gente vinha falando há muitos meses sobre métodos ágeis, e ninguém dava muita bola pra gente, e aí veio uma pessoa de fora da Local Web falar sobre um outro assunto que não tinha nada a ver com métodos ágeis, que foi o Martin Kagan, quando ele veio dar um treinamento para o pessoal de produtos. E nesse treinamento ele comentou durante 1 hora, ele falou um pouco sobre métodos ágeis. Quem estava aqui deve se lembrar. E só pelo fato dele ser uma pessoa que veio lá de longe, de ter sido muito bem pago para estar aqui, e ele está falando sobre esse assunto, as pessoas olham e falam, não, deve ser importante isso aí, deve ser legal, porque pô, o cara veio lá de longe, a gente pagou essa grana e o negócio não é legal, então alguma coisa está errada. Então, a grande personalidade tem essa característica. A gente traz ela de fora, ela fala 1 hora e metade das pessoas acabam aceitando melhor a ideia porque é alguém de fora, porque é alguém importante. E aí, se possível, uma audiência real, que seria, além de trazer uma grande personalidade, você marca um encontro particular dessa personalidade com as pessoas que você quer convencer. Então você traz a pessoa de fora e marca um almoço dela, uma reunião privada, além da palestra que ela deu para todo mundo, você ainda vai fazer uma reunião privada, uma audiência real com o diretor ou com o gerente que você quer convencer. Tem que tomar cuidado porque nem todos vão participar, né? Então, para não fazer com que as pessoas se sintam excluídas desse encontro particular, tá? E também, às vezes a própria personalidade não quer participar, não quer ter almoço e tudo bem, tá? O suficiente, que é mais um padrão que também se relaciona com todos os outros. Tem que tomar cuidado para não sobrecarregar as pessoas de informação. As pessoas, elas têm o seu tempo de mudança. Se você jogar e despejar um monte de coisa na cabeça delas, elas vão se melindrar, inevitavelmente. Então tem que esperar as pessoas aprenderem sobre aquilo, esperar elas digerirem o assunto. A compreensão, ela é lenta, mas ela é garantida. É melhor ser lenta e garantida do que ser rápido e meia boca. Primeiro você fala sobre o básico, depois você dá o caviar. Por outro lado, esse padrão, o suficiente, às vezes tem algumas pessoas que já sabem bastante sobre aquele assunto e você vai começar a falar sobre coisas muito básicas, eles podem achar que você está menosprezando ele, ou que aquele assunto não tem interesse, ou que é muito básico para ele. Então, para essas pessoas, se você conseguir identificar quem são, dá alguma coisa a mais. Eu sei que você já sabe um pouco mais sobre esse assunto, então a gente podia fazer uma reunião para discutir tópicos avançados disso daí, ou você conversa com essa, inclui essa pessoa também, essa pessoa que já está mais avançada. No seu espaço. Então os métodos ágeis usam muito essa história no seu espaço. O espaço físico, ele influencia muito as pessoas. Então trabalhar o espaço físico. Colocar desenhos, avisos, colocar posters. Que as imagens, o pessoal de marketing sabe muito bem, que as imagens elas vão para o subconsciente das pessoas. Então, se
Se você colocou lá alguma coisa ali na parede, a pessoa, mesmo que ela não tenha reparado, o subconsciente dela viu e aquilo ficou registrado. Então você usa, um exemplo, o quadro branco, no caso de métodos ágeis. Então, quando alguém passou e viu um quadro branco, peraí, mas o que é isso? A pessoa vai olhar inevitavelmente e aí ela vai tentar entender. E é assim que funciona. Usar o seu espaço físico para comunicar a sua ideia. Localização. Muitas vezes você quer apresentar uma ideia e você acaba apresentando ela dentro do seu dia a dia. Isso é legal, mas mais legal ainda é você criar um evento fora da empresa, fora do local de trabalho, onde as pessoas não têm que atender celular, não têm que ler e-mail, elas estão focadas naquele assunto. Pior do que você pagar um lugar e reservar um espaço e gastar uma grana para fora, é você fazer a coisa e perder seu tempo e ninguém entender nada sobre o assunto. Então, às vezes é melhor gastar um pouco mais, sair do lugar e focar as pessoas naquilo, porque o aprendizado vai ser muito mais eficiente do que simplesmente deixar as pessoas no próprio ambiente. Ela vai ler, um vai ler o e-mail, o outro vai ligar o celular, vai sair para falar. E se isso aqui tivesse, por exemplo, se essa palestra que estivesse dando estivesse lá em cima do escritório, provavelmente alguém talvez desse uma saída para resolver um probleminha aqui, desse uma saída para resolver um problema lá, e a coisa não seria tão efetiva. Só o fato de ser já em outro lugar já é diferente. Se for mais longe e as pessoas não puderem usar celular nem trabalhar, esse é o ideal. De preferência um ambiente agradável, que desperta a criatividade. Envolver todos. Então a gente tinha um padrão que dizia para você pedir ajuda. E quando a gente fala pedir ajuda, a gente diz para pedir ajuda para todos. Envolver as pessoas mesmo. Não é um show particular, não é a sua ideia. Você precisa das pessoas. Então você tem que fazer que as pessoas se sintam importantes para elas ajudarem você nessa ideia. Você pode eventualmente nomear pessoas para liderar alguma coisa. Se você fizer assim, esteja preparado para seguir o que elas falam. Tomar cuidado porque nesse momento vão aparecer opiniões contrárias e você tem que respeitar essas opiniões. Existe um padrão, que eu acho que não está aqui, que eu vou falar. Todos esses aqui são os padrões, tá? Então são 48. O nome do livro chama Fearless Change, que é mudança sem medo. Existe um padrão, um dos padrões, o nome dele é Sem Medo. O que ele diz? Ele diz o seguinte: a resistência à mudança deve ser usada como uma aliada. Você tem que usar a resistência como um aliado seu. Normalmente a gente tem a tendência a rejeitar a resistência. Então se tem alguém que está contra aquilo que a gente está querendo propor, a gente meio que se afasta daquela pessoa. Quando na verdade a gente deveria aproximar essa pessoa, entender por que ela é resistente, entender todos os pontos, porque é essa pessoa que vai dizer exatamente onde você está errando. É essa pessoa que vai te dar a estratégia para realmente fazer a coisa mudar. Enfim, tem todos esses padrões. Tem um trabalho que eu fiz que tem um resumo de cada um deles, bem detalhado. A conclusão é, no final das contas, a nova ideia foi adotada. Então, quando a gente começou a usar esses padrões aqui na Local Web, e a gente queria que métodos ágeis fosse usado, as pessoas começaram a usar efetivamente.
foi um grande aprendizado sobre como lidar com pessoas, porque a gente precisa, para convencer a uma ideia, você precisa lidar